Olá, que bom ter você aqui comigo de volta. Hoje nós vamos conversar sobre a questão do que não é um transtorno mental e do que é um transtorno mental. Já que esse é um fator que está envolvido em 90% dos casos de morte por suicídio, então eu creio que nós precisamos nos debruçar ainda mais sobre esse tema para sair desse curso entendendo o que isso significa e saber lidar melhor com essas questões, né? Uma coisa que nós temos muito em meio ao público cristão é um preconceito relacionado aos transtornos mentais. A gente não entende direito o que isso significa. E eu entendo por que isso acontece, porque lá no passado já foi tratado como uma questão de possessão demoníaca, né? Então tinha que benzer a pessoa, expulsar o demônio, né? E aí não acontecia nada, né? Você tentava expulsar e não acontecia nada. Aí depois foi atribuído como loucura. Essa pessoa é doida, essa pessoa é louca. Psicólogo, né? E psiquiatra, coisa de doido. Então as pessoas não querem ser consideradas como loucas, eu também não gostaria. Então a gente se afasta deste lugar porque não, eu não sou louca, eu não preciso disso. Ou eu acredito que eu estou com problemas espirituais, então eu preciso recorrer ao pastor ou à igreja para que eu seja curada daquilo que eu estou sentindo. E não é que a gente não possa, tá, buscar a igreja. Se não pudesse, eu nem seria cristã, né? Então, eu acredito sim que a fé é um elemento importante nesse processo de adoecimento, como é em qualquer outro, mas que tem coisas além que a gente também precisa olhar. Por exemplo, quando a gente, voltando no exemplo de quebrar a perna, quando a gente quebra a perna, a gente busca o médico, faz o tratamento adequado, mas a gente também ora pela nossa recuperação e pede para Deus colocar tudo no lugar, né? Nos ajudar nessa recuperação. Quando a gente vai precisar passar por uma cirurgia, a gente ora, a gente pede para a igreja orar por aquela cirurgia, então a gente confia que é uma ação da ciência, mas é Deus que ajudou, Deus na verdade ajudou não, Deus que criou todas as coisas, então Ele que nos possibilitou o conhecimento científico, né? E Ele está ali junto com os médicos cuidando de nós. Então a gente busca o tratamento, mas a gente também ora. Essas coisas podem coexistir. E na saúde mental é a mesma coisa, essas coisas podem coexistir. Eu posso buscar a igreja, buscar o pastor, orar mais, jejuar, buscar a presença de Deus, como também posso ir no psiquiatra, uma medicação, posso ir no psicólogo, fazer terapia. E até antes de entrar nessa questão do transtorno mental, né, saindo um pouquinho rapidinho desse tema, às vezes a gente acha que cristão não pode fazer terapia, ou que fazer terapia vai nos afastar da presença de Deus. E muito pelo contrário, se a gente vai num psicólogo que é um bom psicólogo, ele não vai interferir naquilo que parte da nossa crença, da nossa fé. Ele vai respeitar a crença que a gente tem e vai nos levar à reflexão. Toda decisão, ela é tomada pelo próprio sujeito. O terapeuta, ele não está ali para impor coisas sobre o seu paciente. O próprio sujeito precisa compreender o que é melhor para ele e tomar suas próprias decisões. E o psicólogo, ele é um instrumento que vai auxiliar no tratamento e nesse caminho, mas nada é feito contra a própria vontade do paciente ou contra a crença do paciente. Eu mesmo tenho como maioria pacientes que são cristãos, mas eu também tenho pacientes que não são cristãos. E aí eu sei que a minha tarefa na terapia não é evangelizar os pacientes, eu estou ali como uma profissional da saúde mental. Mas eu fazendo o meu trabalho com excelência, eu, de certa forma, mesmo sem falar o nome Deus, eu estou levando Deus para aquelas pessoas, né?
E eu oro pelos meus pacientes também, enfim. Então é um cuidado que a gente tem, né? E assim, quando você vai no psicólogo não cristão, esse psicólogo seria um bom psicólogo, um bom profissional. Ele vai respeitar a crença e a fé que você tem. Porém, né, nem todo profissional é realmente bom naquilo que faz. E às vezes faz intervenções que não são respeitosas com a fé daquela pessoa. Isso vale para qualquer fé, tá? Pode ser a fé cristã, mas pode ser outras fés também. Se eu evangelizasse os meus pacientes em terapia, eu não seria uma boa profissional, eu estaria tendo uma dificuldade ali, né? Porque esse não é o objetivo terapêutico. Então, se um psicólogo ele vai contra a fé do paciente, falar algo que não se encaixa, aí é porque ele não está sendo um bom profissional. E aí você precisa repensar isso. Se você vai trocar de profissional ou se você quer manter aquele profissional, mas você ir diferenciando, né? Sempre buscando conhecimento da Bíblia, né? Sempre se aprofundando para você saber o que é realmente o caminho certo para você. Eu mesma já fiz terapia com profissionais não cristãos, né? Que não professavam a mesma fé. Mas sempre que eu saía da terapia, eu ia fazer o meu devocional. Então, aquilo que eu ia desenvolvendo em terapia, Deus pegava e, trazia para o mundo espiritual também. Então, é possível? Exige um esforço maior da nossa parte de não ficar somente com aquilo que foi desenvolvido em terapia, mas levar isso também para ser entendido e compreendido em Deus. Ou buscar um profissional cristão, que também não nos isenta da nossa responsabilidade de buscar a Deus, mas a gente já sabe que aquela pessoa compreende a nossa crença, respeita a nossa crença, porque é a mesma fé, e talvez você se sinta mais à vontade para compartilhar, inclusive, sobre as questões que são da própria religião. Tem pessoas que estão adoecidas por um ativismo religioso, né? E um profissional que é cristão vai entender do que está sendo falado e vai saber trabalhar melhor essas questões. Então aí depende muito do que você está buscando, do que você realmente quer vivenciar e da forma que você se sente mais confortável.